O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes e anciãos do povo: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que os cobradores de impostos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça, e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os cobradores de impostos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, como disse no comentário introdutório desta Santa Missa, talvez a palavra-chave que pode conduzir a nossa meditação dentro dessa liturgia da palavra, desse 26º domingo do tempo comum, é repensar, reavaliar. Por que essa palavra é importante? Porque nós observamos dentro do contexto do Evangelho, em que Jesus conta mais uma parábola, dialogando ali com os sacerdotes e anciãos do povo. Mas também essa parábola se dirige aos fariseus, aos saduceus, aos doutores da lei, aos escribas, aquele pessoal que, de certa forma, era um tipo de liderança dentro ali da cultura judaica em Israel. E qual é o problema aqui? O problema é que eles estavam fechados para a mensagem de Deus. Eles estavam fechados nos seus esquemas, nos seus interesses, nas suas vontades, nos seus pensamentos, na maneira distorcida em que eles viviam a fé. Inclusive era uma maneira que eu sempre falo nas homilias, legalista, ritualista, cumpridora de preceitos, achando que isso santificava a vida deles, ao invés da graça de Deus santificar. Uma maneira distorcida de viver a fé, em que eles eram moralistas, porque eles viviam julgando, condenando os outros e apontando o dedo para os outros e se sentindo melhores e superiores aos outros porque eles cumpriam leis e normas, que muitas vezes não significa muita coisa, cumprir leis e normas. Porque se eu cumpro a lei e a norma, mas essa lei e essa norma não transforma o meu coração, não renova a minha vida, não me faz repensar as minhas atitudes, os meus valores, então essa lei e essa norma não vale para nada. E aqui é que está. Eles estão fechados em toda essa mentalidade, fora em dizer que eles se aproveitavam de todo um
padrão que estava estabelecido ali no templo, do qual eles extraíam ali uma espécie de exploração da fé, porque vendiam os animais para o sacrifício, depois o couro dos animais vendia para os curtumes para utilizar o couro, a carne vendia para os açougues, tinha toda uma troca de moedas, quer dizer, a fé ali, dentro daquele contexto, ainda virou algo para explorar economicamente. Então, por causa de todo esse contexto, eles estavam fechados nas ideias deles, nos interesses deles. Foram incapazes de reconhecer a verdade de Deus quando ela se apresentou diante deles. Foram incapazes de reconhecer Jesus Cristo e tudo aquilo que ele estava falando para eles meditarem e repensarem a vida e as suas atitudes e os seus esquemas. Muito pelo contrário, eles fizeram resistência. Não quiseram mudar, não aceitaram repensar, se acomodaram nas suas ideias, gostos, preferências e costumes e interesses. E é aí que Jesus fala para eles que eles parecem com aquele segundo filho da parábola. O segundo filho diz que vai, promete mundos e fundos para o pai, mas depois o filho não vai trabalhar com o pai. Então o filho foi falso, o filho mentiu, não agiu de má fé, se fechou, não quis ajudar o pai. E aí ele compara o primeiro filho, que é aquele que disse não, é aquele que de início mostrou resistência, de início ele está errado porque não quis colaborar com o pai, mas esse primeiro filho da parábola ele repensa. Ele viu que foi errado dizer não para o pai, ele viu que foi errado ele não colaborar com o pedido do pai, ele se arrepende, ele repensa, e mesmo tendo dito não no primeiro momento, tendo errado no primeiro momento, ele repensa e vai ajudar o pai. Quem é o primeiro filho da parábola? Exatamente aquilo que quando Jesus fala para ali os sumos sacerdotes e os anciãos. Em verdade eu vos digo que os cobradores de impostos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Por quê? Porque eles acreditaram, porque eles acolheram a mensagem de Deus, porque estando errados, levando uma vida errada, levando uma vida, no caso aqui de prostituição, as prostitutas, levando uma vida como corruptos, ladrões, que extorquiam o povo, os cobradores de impostos, como traidores da pátria, porque cobravam imposto para um povo estrangeiro, levando uma vida toda errada e às vezes até mal cumprindo os preceitos da lei. Eles, em primeiro lugar, não eram orgulhosos. Eles tinham consciência do pecado deles, eles reconheceram que pecaram, eles reconheceram que a vida deles estava errada, eles reconheceram que eles precisavam mudar, e quando a verdade de Jesus é apresentada para eles, quando Cristo mostra que eles estão errados, com caridade, com amor, os acolhendo, mostrando que eles estão no pecado, eles foram capazes de abrir o seu coração, de abrir a sua mente, de reconhecer os seus pecados
e de voltar atrás, de repensar as suas atitudes e, por isso, de viver um processo de conversão. E, a partir daí, viver uma autêntica fé. É por isso que se cumpre neles aquilo que está na primeira leitura do profeta Ezequiel. Quando um ímpio se arrepende da maldade que praticou e observa o direito e a justiça, conserva a própria vida. Arrependendo-se de todos os seus pecados, com certeza viverá, não morrerá. É o primeiro filho que disse não, mas depois se arrependeu, repensou e foi ajudar o pai. Então é nesse contexto que nós somos chamados a, em primeiro lugar, sermos humildes e não orgulhosos, como foram os fariseus, os doutores da lei, os sumos sacerdotes, aquelas lideranças, né, os escribas, os anciãos do povo. Porque quando eu me fecho nas minhas ideias, nos meus gostos, nos meus interesses, no meu comodismo, eu não quero mudar e eu não quero admitir que errei, ou que falhei, ou que falho, ou que tenho contradições, eu nunca vou me converter. E se eu não faço um processo de conversão, eu nunca vou mudar. E não mudando, eu vou permanecer nesses mesmos erros, nessas mesmas falhas, e isso pode comprometer a minha salvação. Portanto, se eu sou humilde, se eu reconheço a verdade de Deus, se eu deixo essa verdade de Deus, embora ela doa, ela mexa comigo, ela me coloque em crise, mas ela me faz repensar as minhas atitudes para o meu amadurecimento espiritual, para o meu amadurecimento no relacionamento com Deus e com os irmãos. Se eu não faço isso, eu não amadureço, eu não repenso, eu não cresço, eu permaneço uma pessoa imatura e a graça de Deus não tem como agir em mim. A graça de Deus não tem como, inclusive, me perdoar e não tem como me converter, me santificar e me salvar. O caso ali dos sacerdotes e anciãos do povo. Cuidado para nós não sermos pessoas teimosas, que fixam a sua vida, se fecham e se acomodam nas suas ideias e não querem repensar as suas atitudes. Nós somos chamados a sermos e assumirmos dentro de uma atitude de humildade aquilo que de fato cada um de nós é. Somos pecadores, necessitados da graça de Deus. E foi isso que aquelas prostitutas e cobradoras de impostos fizeram. Reconheceram os seus pecados numa atitude de humildade, de simplicidade. Se reconheceram necessitados da graça de Deus. E, reconhecendo os seus pecados, repensaram, olhando para a palavra de Deus, olhando para o sinal que é Jesus Cristo, olhando para a verdade de Deus que foi proclamada para eles, encontrando-se com essa verdade, eles foram capazes de abrir a mente e o coração para repensar, para admitir os seus erros, para voltar atrás, para deixar-se converter pela verdade de Deus. E por isso cresceram, por isso amadureceram, por isso se tornaram pessoas melhores, por isso cresceram espiritualmente e cresceram na relação com Deus e com os irmãos.
E uma das coisas que principalmente faltava nos fariseus, nos saduceus, nos doutores da lei, nos herodianos, nos sumos sacerdotes, nos anciãos do povo e escribas daquela época, era a caridade. Jesus se ressentia muito de uma prática de fé sem caridade, sem acolhimento da parte deles. E eles eram incapazes de repensar isto. E é por isso que nós precisamos, aos moldes dos cobradores de impostos, das prostitutas, repensar a vida, para sermos pessoas maduras, equilibradas e de bom senso. A verdade de Deus certamente não é para nos agradar. A verdade de Deus, ela nos incomoda, nos inquieta. E isso é bom. Quando ela faz isso, significa que eu estou aberto para essa verdade, para que essa verdade surta efeito na minha consciência. E surtindo efeito, faz com que eu repense. E repensando, eu, com a graça de Deus, melhoro. Eu mudo. O meu comportamento, as minhas atitudes, a minha vida é renovada, porque eu deixei essa verdade me orientar. Eu deixei essa verdade entrar na minha vida e se tornar valor, se tornar algo que é prática, algo vivencial, e não apenas uma teoria, e não apenas um dizer crer, mas um crer que de fato se compromete e deixa essa verdade renovar a vida. Então, é preciso que nós tenhamos essa abertura de coração e de mente. E nessa abertura do coração e da mente, compreender aquilo que inclusive diz no Salmo responsorial que acabamos de rezar nessa liturgia. O Salmo nos diz assim, no finalzinho: o Senhor é piedade e retidão e reconduz ao bom caminho os pecadores. Ele dirige os humildes na justiça e os pobres ele ensina o seu caminho. Estejamos abertos a essa correção de Deus que quer nos dirigir num bom caminho. Estejamos abertos e sejamos humildes para nos deixarmos dirigir por Deus. Sejamos pobres e pequeninos, nos deixando ensinar pela verdade de Deus. E assim seremos pessoas maduras, equilibradas, cheias da graça de Deus, que aos poucos, paulatinamente, vamos amadurecendo o nosso relacionamento com Deus e com os irmãos. Sejamos como o primeiro filho, que teve a capacidade de reconhecer os seus erros, se arrepender e mudar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.